Fala pessoal, tudo certo? Jorge do Portão InfoArmas e eu tô aqui para falar com vocês sobre o tema que todo mundo tá perguntando. Qual é o tema que todo mundo tá perguntando? Decreto, 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 decreto. Pessoal, seguinte. Ontem, no dia de ontem, hoje é dia 18 de julho, né? No dia 17 de julho, o ministro da Segurança Pública, Flávio Dino, ele deu uma entrevista em alguns veículos de comunicação e informou, né, que a partir da sexta-feira, né, dessa sexta-feira, haverá um novo decreto, né? E o que esperar desse decreto? Eu acho que é isso que a maioria das pessoas está nervosa sobre isso. Primeira coisa, sabe o que vai ser ruim? Vai. Óbvio que vai ser ruim. A gente já tem algumas informações aqui de veículos de mídia, tá? E assim, ó, não vou na onda dos alarmistas de plantão, tá? Que a gente tem aí, porque é o seguinte, os veículos de mídia tradicional hoje no Brasil, depois dessa eleição e tudo mais, eles têm muito mais abertura dentro do governo do que qualquer um de nós, né? Isso é óbvio, né? Se a gente for ver o quanto eles estão levando de dinheiro e o quanto eles estão interagindo junto com o governo atual, né? Então, assim, a gente pode confiar basicamente no que vem deles. Por quê? Porque eles estão com uma fonte muito mais próxima, né, do que a nossa, quando o assunto é esse. Vai ser o fim do tiro? Não. Vai ser o fim do acesso às armas? Não. Vai ser um desastre completo? Não. Vamos lá, vamos dar uma olhada no que eles estão falando, tá? Deixa eu liberar aqui a minha tela. Pronto. O que eles estão falando, né? A notícia que saiu hoje foi essa aqui, ó. Novo decreto de armas deve proibir clubes de tiro 24 horas. Foi escrita ontem à noite, 21 horas e 3 minutos, né, do dia de ontem, por causa dessa conversa com o Flávio Dino, né, que eles tiveram, né, essa reportagem. E daí é interessante a gente dar uma olhada em alguns pontos. Quem trouxe o maior número de pontos, assim, eu acredito que a gente possa até confiar no que vem ali? A Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, no dia 17 de junho, ou seja, já faz um mês, né? Ela já soltou basicamente o que vinha ali. Deu bastante ênfase em alguns pontos, então é interessante a gente dar uma olhada, tá? O texto, ele é exclusivo para assinantes, mas estranhamente se você bota no modo leitura, né? Aqui eu estou usando um Mac, bota no modo leitura, ele aparece o texto inteiro, né? Então tudo bem. Ele bota alguns pontos, né? Principalmente o foco na redução de armas, que é um problema para nós, né? Claro, não é o caso de todo mundo, mas para mim, por exemplo, que tenho mais de 16 equipamentos, vai ser um problema. Para quem tem menos, vai ter alguns entraves burocráticos, né? A gente vai ter mais burocracia. Não acredito que essa burocracia que vá dar uma segurança a mais ou não, mas eles estão botando como se fosse. E a gente vai ter que fazer mais atualidades e mais competições. Jorge, mas cara, quem é atirador tem que atirar mesmo, concordo plenamente. Só que o problema é o seguinte, a gente tem muita gente que mora no interior e que o estande mais próximo fica a 200 km. Então, para essas pessoas vai ser um problema muito grande o que vem por aí. Vamos dar uma olhada aqui, tá? Os pontos principais, né? Veja as principais mudanças. Recompra de armas. Notem que eles não falam em apreensão de armas, mas recompra de armas. Por quê? Eles não estão prevendo, né, e o próprio ministro falou na entrevista, a apreensão desses equipamentos. Eles estão fazendo um programa de recompra para quem quiser não continuar com seus equipamentos. O governo vai, em teoria, recomprar tais equipamentos. Eu acho meio estranho a fala recompra, porque nunca foi deles, né? Mas tudo bem, vamos considerar nesse ponto, né? Divisão em níveis, vai voltar ao que era 2018, né? Isso se... Lembrando, né, pessoal, a gente está vendo o que as redes deles estão falando, não necessariamente o que pode vir no decreto. Pode ser que dê algumas mudanças, tá? Divisão de níveis, isso até 2018 tinha níveis. Eu, quando fiz CR, tinha níveis, e tinha nível 1, 2 e 3, sendo 1 o que a pessoa começa, basicamente. E deve haver uma redução significativa, né, de 30 mais 30, 30 permitidos e 30 restritos, vai cair para provavelmente 3 ou 4 armas no nível 1, e todas provavelmente calibre permitido, né. Houve uma decisão no STF que
foi contra o que era, vamos dizer assim, de certa forma, as ADIs, né, a decisão monocrática da ADI de setembro, ou seja, se for do interesse nacional, vai poder sim ter restrito de novo, né, e vamos ver se isso vai voltar. O que mais eles disseram aqui? Ó, volta a ser 3 níveis, nível 2 provavelmente vai ter, antigamente eram umas 8 armas, se eu não me engano, provavelmente vai voltar, mais ou menos por aí, 6 a 8 armas, e nível 3, 16 armas, que provavelmente vai ser o número, porque era o número anterior, 2018 também, tá? E daí dessas 16, provavelmente vai ter algumas restritas, tá? Mas o problema é que a gente não sabe como ainda isso vai acontecer. Eles estão falando aqui, ó, em 20 visitas ao clube para virar nível 3, tá? Então provavelmente vai estar vinculado a uma habitualidade muito maior do que a gente está acostumado. A habitualidade atual são 6 visitas ao clube, teria que virar 20 visitas ao clube para virar nível 3. Provavelmente o nível 2 ou o nível 1 terão menos visitas ao clube, tá? E além disso, provavelmente 6 competições, sendo 2 de nível nacional e internacional. Felizmente hoje a maioria das competições que a gente vê acontecendo são de nível nacional. Vou dar um exemplo, Regional CBC, que por mais que o nome diga que ser regional, ela é no Brasil inteiro, online, com a comparação de resultados do Brasil inteiro, então é de nível nacional. Nacional 22LR, também da CBC, tem a Copa Pro Armas, a gente tem o W2C, o desafio que vai estar acontecendo mês que vem, que é internacional. Então a gente tem uma série de competições que elas ocorrem no Brasil inteiro e elas ocorrem normalmente mensalmente. Então você já pode se programar para participar aí de todas as competições, tá bom? Pelo menos 2 meses você vai ter que fazer 3 competições cada mês para conseguir o nível 6. O nível 3, né? Vamos lá, porte e trânsito. Cara, isso aqui é uma aposta que eu tenho que não volta de jeito nenhum, tá? Isso aqui só quando mudar um próximo governo também. Então, o que acontece? Eles estão dizendo que no Bolsonaro tinha e a partir do governo Lula já não tem mais e provavelmente não vai voltar mais, tá? Fiscalização. Eles estão falando em passar para a Polícia Federal, não só a fiscalização, mas o controle sobre o Sigma. Isso é meio estranho porque, em teoria, por lei, pela 10.823, né, que é a 10.826, que é a lei de armas, né, o Estatuto do Desarmamento, lá diz que o controle tem que ser do Exército, né, mas a gente sabe que nesse atual governo eles fazem o que eles quiserem, né, então se eles quiserem que caia na mão, vamos dizer assim, da Polícia Federal, eles vão dar um jeito de cair, né, e isso pode ser bom, pode ser ruim, tá? Eu acho que vai ser muito pior do que as pessoas estão imaginando. Elas estão imaginando porque elas comparam com a velocidade que era o Sinarme de conseguir um equipamento no governo Bolsonaro, que era muito mais rápido, né? A gente pegar pela PF, pelo Sinarme. Mas a gente tem que se lembrar que vai estar caindo no colo do Sinarme, sei lá, 1 milhão de armas. Aliás, 2 milhões de armas, 1 milhão de CACs, né, em média. Então, sei lá, eu acho que vai realmente ser bem ruim para nós no sentido de estar travado mesmo, tá? Mas não é o fim do mundo, a gente consegue trabalhar. Convênio para fiscalização, talvez vai passar da Polícia Federal para a Polícia Civil também. Aí já vejo uma luz no fim do túnel no sentido de prazos e tudo mais e por capilaridade. Vou dar um exemplo para vocês. Na cidade onde eu moro não tem Polícia Federal. Eu teria que me deslocar quase 1 hora para conseguir chegar numa delegacia da Polícia Federal para qualquer necessidade documental, por exemplo, que às vezes eles não aceitam as assinaturas eletrônicas e tudo mais, então eu teria que me deslocar quase 1 hora. Se for a Polícia Civil, fica muito mais fácil, porque basicamente todas as cidades têm Polícia Civil, né? Arma de uso restrito para CAC. Poderá autorizar armas de fogo de uso restrito para atiradores nível 3. Por quê? Porque realmente tem modalidades que são única e exclusivamente praticadas com fuzis, né? Então, assim, a gente precisa ter acesso a isso. Tá bem complicado, a F-Class no Brasil tá muito complicado, por exemplo, o Trigun tá complicado, tudo isso por falta de equipamento, por falta de munição, e isso tem que voltar. Recarga de munição também provavelmente vai voltar, tá? A gente não sabe quais são as quantidades de insumos e munições, mas vai voltar. A questão é, se você tem a oportunidade antes de sexta-feira, é bom adquirir o que conseguir adquirir,
né, de munições, porque provavelmente vai limitar depois disso de novo, né? Não sabemos quanto, mas pelo menos recarga vai voltar provavelmente, né, pelo que passou nas reportagens, provavelmente volta. Armas de calibre 9,40 continuam de uso permitido, tá? Isso é uma coisa que o próprio grupo de trabalho estava falando, né, quando saiu os relatórios do grupo de trabalho. Também o próprio Flávio Dino já falou. Não haverá mudanças significativas nos calibres, tá? A maioria absoluta das pessoas, dos CACs aqui no Brasil, utilizam 9. Provavelmente o 9 não sofrerá alteração alguma, tá, pessoal? Inclusive para Folha de São Paulo, que eu digo para vocês, é extremamente contra a pauta, tá botando 9, então sinta-se com esperança, tá? Porque realmente, se eles colocam, dificilmente vai ter alguma mudança. Eles estão falando aqui nesse texto em mudança de pistolas e fuzis de grande calibre, né? O que eu suponho que eles possam fazer? Reduzir a quantidade de joules lá, né, na energia da boca do cano na medição. Então provavelmente 357, o 357, talvez o 45 eles botem para baixo, ou 10mm eles botem para restrito, né, nesse sentido. Mas eu acho pouco provável. Eu acho que se houver alguma alteração será mais burocracia para ter esses calibres, né, esses calibres maiores que eles chamam, do que realmente a questão de proibição, tá? Eu acho que vai ser chato ter acesso a calibre restrito. Vai ser aquela burocracia assim insana pra gente conseguir, mas tudo bem. A gente sempre dá um jeito. Burocracia, a gente dá um jeito. Né? Não pode ter proibição. Número de armas para defesa pessoal fica em 3, né? Eles só estão mudando ali a questão do que eles acham aqui de que vai ser que era 4, virou 3, e na realidade basicamente a Polícia Federal está dando uma, e olhe lá quando consegue. Uma parte que realmente me preocupa: funcionamento de clubes. Proibição dos clubes 24 horas, não vejo problema. Eu acho que sem porte de trânsito, e nesse sentido não é problema, porque beleza, não tem. Eu gostaria de ter um clube que eu poderia ir às 2 horas da manhã, gostaria, mas não vai ter função, né? Então beleza, a gente se organiza, não é o fim do mundo ter, mas é um problema, né? Mas não é o fim do mundo. Então a gente consegue trabalhar aí das 6 às 24 sem grandes problemas. O que realmente me preocupa é isso aqui, ó. Eles devem ficar a 1 km de escolas. Eu acredito, pessoalmente, que isso vai se aplicar a clubes que vão poder abrir de agora em diante, da concessão de CR para clubes que vão estar abrindo desta data da publicação do decreto para frente, tá? Não necessariamente que isso vai ser a melhor coisa do mundo, mas pelo menos vai ser melhor do que não poder abrir mais, né? Para quem está em dúvida sobre CR, também volta a emissão, né? Isso é a única coisa que vai ser mais burocrática. Provavelmente eles vão pedir mais negativas, laudo de tiro diferenciado, alguma coisa dessa maneira, mas volta a ter emissão, tá? Caso controle de javali é um problema, a gente não sabe como é que vai ficar, vamos ter que esperar o decreto. Passa a ser, segundo eles, excepcional, ou seja, só quando falhar os outros métodos. Eu não sei o que eles querem dizer com menos cruéis, porque eu vou dizer para vocês que uma armadilha é muito mais cruel, muito, muito, muito mais cruel. E, por exemplo, vai fazer o quê? Vai deixar eles morrer de fome na armadilha? Vai fazer eutanásia como? Vai deixar vivo? Não tem como. Infelizmente, o javali ele ataca a fauna e flora nativa. Eu recebi um vídeo essa semana de 3 javalis comendo uma onça, por exemplo. Então, assim, não tem muito o que eles falarem. Porte de arma, até o Flávio Dino falou essa semana, que provavelmente não vai mudar nada, porque era quase impossível, continua quase possível. Fazer a justificativa, tem que procurar um advogado, não tem jeito hoje. Armas de fogo apreendidas, que na realidade são o que eles vão fazer com elas, e novo documento, porque provavelmente vai substituir o CR e CRAF por um documento. Quando eles falam biométrico, eu imagino que eles vão fazer como se fosse com foto, né? Seria uma cédula de identidade, né? O CRAF e a guia, vinculada à pessoa, com foto, com biometria, com alguma coisa assim.
Isso quer dizer que você vai ter que substituir na hora? Provavelmente não, vai ter um prazo, na próxima renovação você vai ter que fazer, então isso ali que a gente tem que esperar para ver, tá? Basicamente, pessoal, é isso que a gente está esperando. É alguma coisa boa? Não é, né? Obviamente não é, é um retrocesso gigante, mas é melhor do que nada, é melhor do que continuar nesse estágio que a gente está hoje, que é praticamente bloqueio total, né? Sem emissão de CRs, sem poder comprar mais nada, sem poder transferir nada. Então, se, por exemplo, não quero mais fuzil hoje, é só a única opção é entrega na campanha de desarmamento, né? Não tem transferir para um colecionador, inclusive não tem como nem transferir na sua própria, no seu próprio acervo. Não quero andar mais com eles, eu quero botar na minha coleção e deixar aí. Hoje eu não posso fazer, né? Então essa liberação vai ajudar e muito a gente, tá? Nos próximos dias. Vamos rezar para ser isso mesmo, né? Para ser isso que a Folha de São Paulo, o G1 e tudo mais falaram, né? O discurso de todos os veículos de mídia está muito parecido, né? Muito parecido. O que quer dizer que eles receberam provavelmente um press release, que a gente chama, que é quando o governo manda o que está dentro do decreto e tal, os tópicos, né? E o que eles querem que a imprensa escreva, e a imprensa segue essa pauta, né? Basicamente. E daí por isso que eles estão tão alinhados desde que saiu esse aqui no dia 17 de junho, né? Então assim, vamos esperar para ver se realmente sexta-feira sai o decreto. Saindo o decreto, provavelmente eu vou fazer uma live com o Beabá do Tiro, com o Luciano Lara, para explicar ponto a ponto, tanto os pontos que vão acabar vindo positivos, por exemplo, a emissão de CRs, como os negativos, como restrição, burocracia, quantidade de equipamentos, tudo isso que a gente vai sofrer, mas é melhor sofrer com isso do que continuar impedindo de fazer o esporte para frente, o acesso ir para frente. Então assim, não acreditem nos vendedores de caos, tá? Porque eu tive arma em 2018 no governo Temer, do Dilma Temer ali, né? No 2017, aliás, 2016, que foi ali a transição governo Dilma Temer, foi a minha primeira. E eu vou dizer pra vocês, era burocrático, era chato, ter nível é chato pra caramba, vai complicar a vida de quem mora longe do seu local de treinamento, mas é melhor do que nada, tá? É melhor do que tá hoje. Então, assim, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para conseguir outras e infelizmente vai ser ruim, mas a gente vai dar um jeito, a gente vai continuar perseverando e trabalhando nesse sentido, tá bom? Qualquer coisa, bota nos comentários, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal.